Mais um momento, tamo junto nessa. Então hoje, antes de estar começando esse vídeo bem top da galáxia, a gente vai estar fazendo uma introdução, um louvorzinho aí que é bom, que vai deixar a gente feliz, alegre, animado, porque o louvor, ele é importante, que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente recebe e também envia para o Senhor. Isso é tradição. Ainda mais o crente, quando ele vai na igreja, ele louva a Deus para agradecer. Toda manhã, toda tarde, toda noite, todo momento. Isso é importante e isso também é muito fundamental. Então, vamos estar ouvindo um louvor para a gente agitar e ficar feliz. Acredito que quem ouve é aqueles que recebe. Isso aí é muito bom também. Se eu estou feliz, imagina Deus. Deus fica feliz demais. Ainda mais a gente que leva o Evangelho de Deus, que passar a mensagem. A mensagem é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Deus. É importante. Então, vamos lá ouvir um louvor, porque o louvor é top da galáxia e estamos junto nessa. Eu acredito que Deus, ele está mais próximo, né? Porque você está buscando Ele. E se você busca Ele, pode ter certeza que vai chegar até você. E hoje aqui, a gente vamos falar sobre Jesus. Jesus, sobre Pedro e também os seus discípulos, né? É importante que a gente saiba quem é o discípulo de Jesus. Sabemos que existe 12 discípulos, 12 apóstolos que Jesus escolheu para seguir o seu evangelho. Isso é bíblico. E hoje vamos estar falando deles. Que eles amavam Jesus, que eles adoravam Jesus, que jamais eles falaria contra Jesus. Ele sempre seria a favor de Jesus. Porque eles tinham Jesus como exemplo. Filho de Deus, bom, curador, abençoador. Os ensinava e sempre trazia para eles as boas novas. Então aqui hoje é um tema muito conhecido, que muitos já estudaram sobre essa mensagem, sobre essa passagem. E Jesus, ele avisa Pedro. Ele avisa. Simplesmente, ele avisa Pedro. E todos os discípulos falou a mesma coisa que Pedro falou. Não se preocupa que jamais eu vou te negar, jamais eu vou te deixar, sempre vou te amar e sempre vou te adorar. Assim foi as mensagens dos 12 discípulos. Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 35. Alguns versículos da palavra de Jesus. E aqui vocês vão entender e compreender o quanto eles amavam Jesus. Através das suas palavras. Não foi através das suas atitudes. Se você for olhar pelas atitudes, Judas, ele vendeu Jesus. Pedro negou Jesus. E os discípulos também, todos eles abandonaram Jesus das 3 vezes que ele foi orar. E quando ele voltou, ele estava dormindo. Todos os discípulos dormiram. Então todos eles abandonaram Cristo. Jesus falou para eles: ficam de guarda, que eu já venho. E nas 3 vezes eles dormiram. Isso foi um abandono.
Eles esqueceram que Jesus voltaria e cochilaram, porque o dormir foi mais gostoso, o dormir faltou uma responsabilidade deles, porque precisava ele estar acordado. Porque Jesus falou, Jesus mencionou, quando eu voltar, das 3 vezes, né? Que ele iria voltar e ele voltou. Vou orar e já volto. Estavam dormindo. Então todos eles tiveram uma culpa. Não cumpriram o que eles falaram aqui. Eu amo você. Jamais eu vou te trair. Jamais eu vou te negar. Sempre vou estar do seu lado. Essas é a palavra deles. E o tema aqui é Jesus avisa Pedro. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Realmente, isso aconteceu. Eles mataram Jesus. Mataram Jesus, as ovelhas se espalharam. E detalhe, Jesus ali preso, sendo crucificado, eles estavam olhando, e o que eles poderiam fazer? Não poderia fazer nada. Porque a palavra de Deus fala que ele seria morto, ele seria crucificado. Se arrancasse ele da cruz, já mudaria praticamente a palavra de Deus. Tudo isso tinha que acontecer. Jesus, ele mencionava isso. Tudo para acontecer é para o evangelho ser verdadeiro, para as pessoas verem que tudo é verdadeiro. Então ele sempre falava isso, precisa acontecer. Mas, depois que eu ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Então todos o abandonem. Então, essas palavras não foi só de Pedro. Todos falaram a mesma coisa, todos. Que jamais falaria isso com o mestre. E Jesus sabia o coração deles. Jesus sabia o que iria acontecer lá na frente. Tudo ele já sabia. Mas os seus discípulos, os seus apóstolos, queriam expressar isso, queriam falar isso, como tivesse uma confiança que não o trairia, não negaria, não venderia, não esqueceria e nem abandonaria. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Essas palavras que Jesus diz foi para Pedro, porque Pedro foi diretamente a Jesus para mencionar isso, que não abandonaria e nem esqueceria. Então Jesus já deu umas palavras para ele aqui, que nessa noite 3 vezes você dirá que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Essas eram as palavras de Pedro para Jesus. Ele morreria com Jesus. Jamais falaria isso ou negaria ele. E todos os seus outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, já vimos que não foi só Pedro que disse isso. Todos eles disseram as mesmas coisas para Jesus. E Jesus, ele sabia o coração de cada um. Quando Jesus, ele escolheu os seus 12 discípulos, ele já conhecia cada um deles, até mesmo aquele que o venderia, aqueles que negaria, aqueles que abandonaria. Ele sabia, mas Jesus precisou escolher os 12 discípulos. Jesus precisou que os discípulos aprendessem da palavra de Deus. Jesus precisou escolher eles, porque eles espalhariam o evangelho de Deus. Tudo era necessário. Mas Jesus, mesmo assim, por mais que eles falharia com ele, precisaria
acontecer isso, escolher eles iriam aprender, eles iriam ver o Filho de Deus ser morto, mas mesmo assim Jesus escolheu eles para eles ensinarem e levar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. O Evangelho precisa ser chegado em todos, precisa ser passado, informado, e foi o que aconteceu e acontece até hoje. O Evangelho, ele é mencionado em todo canto do mundo. Todo dia tem alguém falando de Deus, de várias formas, mas todo dia tem alguém falando do Evangelho de Jesus. É interessante que a gente aprenda isso, porque não é só eu que tenho que fazer isso, é todos nós que somos cristãos, todos nós que vamos para a igreja. É importante que a gente vá para a igreja, é importante que a gente louve a Deus, é importante que a gente agradece a Deus, é importante que a gente tenha um dia para Deus, um final de semana, 2 horinhas. É importante que a gente faça isso, que faça o Evangelho de Deus valer a pena. A morte de Jesus Cristo, ela nunca foi em vão. Tudo que você faz para Deus, nada é em vão. Tudo tem um valor, tudo. E Deus reconhece. O nosso maior crédito aqui é com Deus, é com Jesus. Esse tem que ser o nosso maior crédito, com Deus. Não são com as pessoas, é com Deus. Porque Jesus, quando morreu por nós, Ele viu que nós tínhamos esperança. Então é muito importante que a gente saiba disso. O nosso maior crédito é com Jesus Cristo e Deus. É o nosso maior. Então, eu deixo para você essa mensagem da Palavra de Deus. É uma breve introdução com leituras. Isso é bom porque a gente aprende. Cada vez mais a gente aprende as histórias de Jesus, dos seus discípulos. Isso é interessante. Deus abençoe. E até um outro dia. E até uma próxima live. Fica na paz e que Deus abençoe todos vocês. Falou, um forte abraço e até mais. Hoje a conexão tá meio travando aqui, né? Tá travando pra caramba, eu tô vendo aqui. Mas é assim mesmo.